Ok, eu vou tentar um conteúdo novo e diferente. Vamos ver no que vai dar. O fundo tá horrível ainda, mas vamos lá, né, mano? Eu tava olhando, tipo, uns audiobook que eu leio, às vezes que eu escuto no caso, né? Não sei como é que é a pronúncia certa. E eu pensei, pô, deixa eu ver se eu acho um dos meus livros preferidos. E eu realmente não achei. Eu falei, pô, e se eu fizer, né? Então a ideia de hoje é eu fazer um audiobook. Tipo, vou começar, vamos ver como é que vai, vamos ver se vai desenrolar. Tipo assim, eu vou deixar bem claro, pô, eu preciso realmente de um apoio de vocês aí. Se gostaram, tipo, vocês estão gostando e tal, mandem se vocês querem mais, sabe? Só pra mim ter uma noçãozinha de, tipo, se, tipo, vale a pena mesmo continuar fazendo, que senão, tipo, eu acabo lendo o livro todo de volta e tal, e, tipo, acaba que ninguém acaba escutando, acaba, tipo, nem gostando e tal. Então, tipo, vou tentar algo diferente dessa vez, sabe? Em vez de fazer uma gameplay. Vou tentar gravar agora no horário da noite, né? Que é mais silencioso. E vamos ver no que vai dar, né? Vou tentar devagarzinho, bem tranquilinho. Vamos lá, mano. Vou deixar uma musiquinha de fundo. Sei que a maioria dos audiobooks não tem musiquinha de fundo, mas eu vou deixar essa imagem estranha aí com uma outra imagem atrás aí pra ver no que dá. E vamos lá, rapaziada. O livro, como tá na tela, é O Senhor Argiloso Cortês, né? Eu vou ler um pouco dele, começo dele. Este livro é dedicado aos meus pais, John e Bárbara. Pai, isto é pelo seu apoio, isto é pelo seu apoio bizarramente sólido e pela sua fé inabalável. E Barbs, que é a Bárbara. Isto é pela expressão do seu rosto quando lhe contei as boas notícias. Devo absolutamente tudo a vocês. E, vocês sabem, suponho que seja inteiramente possível que eu sinta algum grau de afeição em relação aos dois. Capítulo 1. Stephanie. A súbita morte de Gordon Weigel foi um choque para todos, especialmente para ele mesmo. Em um momento ele estava no escritório, digitando a sétima palavra da 25ª frase do capítulo final de seu livro, e as trevas choveram sobre eles. E no momento seguinte estava morto. Uma perda trágica. O pensamento ecoou na mente entorpecida de Gordon enquanto ele deslizava para o esquecimento. O velório contou com a presença da família e de alguns conhecidos, mas de poucos amigos. Gordon não era uma figura querida no mundo editorial, pois mesmo que os livros que ele escrevia, contos de horror, magia e imaginação, aparecessem regularmente nas listas dos mais vendidos, ele tinha o hábito constrangedor de insultar as pessoas sem perceber e depois rir da reação delas. Foi no enterro de Gordon, porém, que Stephanie Eagle viu o cavalheiro de sobretudo bege pela primeira vez. Ele estava de pé, sob a sombra de uma grande árvore, longe do resto das pessoas, e mantinha o sobretudo abotoado até a gola, apesar do calor da tarde. Um cachecol estava. Eu tô falando cachecol, enfim. Um cachecol estava enrolado sobre a metade inferior do rosto. E mesmo estando do lado oposto do túmulo, Stephanie percebeu o cabelo ondulado e selvagem que escapava por baixo do chapéu de aba larga que ele usava sobre os gigantescos óculos escuros. Stephanie olhou atentamente para o homem misterioso, intrigada com a aparência dele. Foi então que, como se soubesse que estava sendo observado, ele se virou e saiu caminhando pelas fileiras de lápides, desaparecendo entre elas. Depois do enterro, Stephanie foi com os pais até a casa do tio recém-falecido, atravessando uma ponte corcunda e seguindo por uma estrada estreita, que abria caminho em meio às densas florestas. Os portões eram pesados, grandiosos e estavam abertos. Saudando os parentes que chegavam à propriedade, os jardins eram enormes, e a velha casa era ridiculamente grande. Havia uma porta extra na sala de estar, disfarçada de estante de livros, e quando era mais nova, Stephanie gostava de acreditar que ninguém mais sabia dessa porta, nem mesmo Gordon. Era uma passagem secreta, como a história que ela lia. Stephanie inventava aventuras sobre casas mal assombradas e tesouros escondidos. Essa passagem era sempre sua rota de fuga, e os vilões imaginários dessas aventuras sempre ficavam confusos com seu desaparecimento súbito e misterioso. Mas agora essa porta estava aberta. Havia um fluxo constante de pessoas passando por ela, e Stephanie ficou triste quando esse pedaço de mágica lhe foi tirado. O chá foi servido, drinks foram distribuídos e pequenos sanduíches circulavam em bandejas de prata.
Stephanie observou os visitantes enquanto eles avaliavam casualmente o ambiente. O principal assunto das conversas sussurradas era o testamento. Gordon não era um nome dado e não era um homem dado a demonstrações de afeto. Então ninguém poderia prever que herdaria considerável fortuna. Stephanie podia ver a ganância se infiltrando nos olhos úmidos dos outros tios. Um homenzinho horrível chamado Fergus, enquanto ele balançava a cabeça, tristemente falava de maneira sombria e colocava a prataria no bolso, quando achava que ninguém estava olhando. A esposa de Fergus era uma mulher completamente desagradável de feições angulosas chamada Beryl. Vagava por entre a multidão, envolta num ar pouco convincente de tristeza e luto, buscando fofocas e procurando escândalos. As filhas deles faziam o possível para ignorar Stephanie. Carol e Crystal eram gêmeas, tinham 15 anos de idade e eram azedas e vingativas como os pais. Eram loiras falsas, atarracadas e se vestiam com roupas que marcavam todas as gordurinhas excedentes. Enquanto Stephanie tinha cabelos escuros, era alta, esbelta e forte. Tirando os olhos castanhos que todas compartilhavam, ninguém poderia adivinhar que as gêmeas eram parentes de Stephanie. Ela gostava disso. Era a única coisa de que ela gostava nas primas. Stephanie deixou as duas com seus olhares venenosos e sussurros maldosos e foi dar uma caminhada. Os corredores da casa do tio eram longos e decorados com quadros. O piso sob os pés dela era de madeira, polido até brilhar, e a casa tinha cheiro de velha. Não era bem o cheiro de mofo, mas de uma vida experiente. Essas paredes e pisos tinham visto muitas coisas ao longo dos anos. Stephanie não era nada mais que um leve suspiro para eles. Aqui num instante, desaparecida no próximo. Gordon havia sido um bom tio, arrogante e irresponsável, sim, mas também infantil e enormemente divertido. Com um brilho de travessura nos olhos, quando todos o levavam a sério, Stephanie tinha o privilégio de receber as piscadelas, acenos e sorrisos sorrateiros que ele dava para ela quando os outros não estavam olhando. Mesmo quando era criança, ela sentia que entendia melhor que a maioria das pessoas. Ela gostava de sua inteligência, perspicácia e de como não ligava para o que as pessoas pensavam dele. Gordon tinha sido um bom tio, tinha ensinado muito a ela. Eu não leio faz um tempinho, então eu vou errar bastante coisa enquanto eu tô lendo, então eu peço perdão, às vezes vou dar um... Mas até eu me acostumar, eu prometo que eu vou conseguir ler certinho e tal, enfim. Retornando. Stephanie sabia que sua mãe e Gordon tinham namorado brevemente. Cortejado, a mãe dela havia dito. Mas quando Gordon apresentou a namorada para o irmão mais novo, foi amor à primeira vista. Gordon gostava de resmungar que nunca ganhou nada mais que um beijo no rosto, mas deu a vez para o irmão graciosamente e foi feliz vivendo romances tórridos, com várias mulheres bonitas. Costumava dizer que tinha sido uma troca justa, mas que ele havia sido prejudicado. Stephanie subiu as escadas, empurrou a porta do escritório de Gordon e entrou. As paredes estavam cobertas de capas emolduradas dos best-sellers dele, que dividiam o espaço com todo tipo de prêmio. Uma parede inteira era ocupada com prateleiras entulhadas de livros. Haviam biografias, romances históricos, textos científicos e tratados de psicologia, além de inúmeras brochuras gastas enfiadas no meio. Uma prateleira mais baixa continha periódicos, publicações literárias e revistas trimestrais. Stephanie passou pela prateleira onde ficava a primeira edição dos romances de Gordon e se aproximou da escrivaninha. Olhou para a cadeira no qual havia morrido, tentando imaginá-lo ali. Como tinha caído para frente, e não ouviu-se uma voz tão macia que parecia de veludo. Pelo menos ele morreu fazendo o que amava. Stephanie virou surpresa e viu o homem do funeral, de sobretudo com um chapéu, de pé no vão da entrada. Ainda estava usando cachecol e os óculos escuros que escondiam o seu rosto. E o cabelo crespo ainda escapava por debaixo do chapéu. As mãos estavam cobertas por luvas. Sim, respondeu ela, pois não conseguiu pensar em mais nada. Pelo menos isso. Você é uma das sobrinhas dele, então? Indagou o homem. Não está roubando nem quebrando nada, então deve ser Stephanie. Ela sentiu e aproveitou a oportunidade para olhar mais de perto. Não era possível ver nenhum mínimo pedaço do rosto dele por baixo do cachecol e dos óculos de sol. Você é amigo dele? Perguntou Stephanie. Ele era alto, o homem alto e magro apesar de seu sobretudo
a avaliação difícil. Eu era, corrigiu ele, com um aceno de cabeça. Este mínimo movimento fez com que Stephanie percebesse que o resto do corpo dele estava estranhamente imóvel. Nós éramos amigos havia anos, e eu o conheci na frente de um bar em Nova York, na época em que eu estava por lá, quando ele tinha acabado de publicar o primeiro livro. Stephanie não conseguia ver nada por trás dos óculos escuros, que eram negros como piche. Você também é escritor? Eu? Não saberia por onde começar, mas pude viver minhas fantasias de escritor através de Gordon. Você tem fantasias de escritor? Achei que todo mundo tinha. Não sei, acho que não. Ah, então isso me faz parecer meio esquisito, não é? Bem, respondeu Stephanie, ajuda um pouco. Gordon costumava falar em você o tempo todo. Contava vantagens de sobrinhazinha dele. Era uma pessoa de caráter, seu tio. Parece que você também é. Você fala como se me conhecesse. Possui muita força de vontade, é inteligente, tem uma língua afiada e nenhuma paciência para os tolos. Essa descrição faz você pensar em alguém? Sim, meu tio. Interessante, retrucou ele. Essas foram as exatas palavras que ele usou para descrevê-la. Os dedos enluvados do homem mergulharam no colete dele e puxaram um enfeitado relógio de bolso com a delicada corrente de ouro. Ah, exclamou ele, tenho de ir embora. Foi bom conhecer você, Stephanie. Que você tenha boa sorte em tudo aquilo que decidir fazer da vida. Obrigada, respondeu Stephanie um pouco confusa. Para você também. Sentiu que o homem sorria mesmo que não pudesse ver sua boca. E ele se foi, deixando Stephanie sozinha. Notou que não conseguia tirar os olhos do lugar onde ele estava ocupando. Quem era ele? Ela não sabia seu nome. Stephanie atravessou o escritório e saiu se perguntando como ele havia sumido de visão tão rapidamente. Correu escada abaixo e chegou ao enorme átrio sem encontrá-lo. A menina abriu a porta da frente no momento em que um grande carro negro antigo pegava a estrada. Ela observou o carro indo embora, ficou ali por alguns instantes e então se reuniu com relutância ao resto da família da sala de estar. Na hora certa de flagrar, Fergus escondendo um cinzeiro de prata no bolso do paletó. Como eu mesmo falei, eu não leio faz um tempinho, então eu tenho alguns erros. E esse foi o primeiro capítulo do Senhor de Los Cortez. Eu vou deixar postado no meu canal, já vou postar hoje mesmo que eu gravei. E se vocês se interessarem, se vocês gostarem, eu posso ler mais capítulos num pequeno episódio. Eu vou deixar esse aqui como apenas piloto mesmo, assim, no YouTube. E eu espero que vocês gostem, realmente espero que vocês gostem, porque eu gosto muito dessa coleção de livros, eu tenho os outros e eu posso trazer todos, bem tranquilamente. Então eu só espero um pouco do apoio de vocês. E se assistiram até aqui, muito obrigado. E eu prometo melhorar um pouco a minha leitura. No começo é assim mesmo, faz tempo que eu não leio, então eu dou uma embananada, principalmente lendo assim, em voz alta. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso tirar a música caso eu não tenha gostado da música de fundo. Posso deixar sem música, posso deixar ela mais baixa, posso deixar climatizado ou posso deixar sem nada. Do jeito que vocês preferirem, do jeito que vocês acharem melhor. Pra mim não faz diferença. O que importa é eu estar passando o livro pra vocês. Enfim, eu gostei muito de estar lendo ele de volta. Eu gostei dessa ideia, né, no caso. Mas enfim, é isso mesmo. Muito obrigado. E deixem no comentário aí de verdade o que vocês acharam. Muito obrigado, gente. Tamo junto.